Olá, meus amigos, como diz o nosso amigo Galvão Bueno, agora em definitivo. Então, 8 horas em ponto, e eu convido você que está aí do outro lado acompanhando esta live pelo Centro Espírita Fraterna, que possamos, aqueles que se sentirem confortáveis, fecharmos os olhos, que possamos, neste exato momento, buscarmos a conexão com Deus, nosso Pai, agradecendo mais um dia, agradecendo a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, assim como aos nossos mentores individuais, aos nossos guias protetores, aos nossos amigos espirituais que torcem para que sejamos e estejamos melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje. Que assim seja. Antes de mais nada, quero aqui agradecer à Fraterna pelo convite, mais uma vez, falando sobre um tema muito importante que é o mundo mudou e você. E eu começo dizendo que quantas vezes nós ainda ouvimos pessoas, nesse momento de pandemia, falando que não vem a hora das coisas voltarem a ser como antes. Mas olha só, eu convido você para refletir comigo. As coisas, elas devem ser como antes ou devem ser melhores do que antes? Se pensarmos assim, estaríamos no presente refletindo o passado, e nós precisamos fazer diferente o presente para que o nosso futuro seja diferente e melhor. Existe um pensamento muito conhecido do Evangelho que diz que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. A pergunta é, o que estamos plantando no solo fértil de nossas vidas? Já paramos para pensar nisso? A grande verdade é que todos nós queremos colher bons frutos, mas nem sempre paramos para pensar quais são as sementes que estamos lançando. Se queremos colher bons frutos, precisamos plantar boas sementes, mas se estamos colhendo frutos ruins, é sinal que ainda estamos plantando sementes ruins. E para isso nós precisamos mudar a nossa postura. Não adianta mais esperarmos mudanças quando cada um de nós é responsável por ser escravo ou senhor das suas próprias escolhas. Quem é o responsável por optar em ser senhor ou em ser escravo? Existe uma frase que diz que a vida é feita de escolhas e o que estamos escolhendo para as nossas existências. Todos nós queremos ser e estarmos melhores, isso certeza. Mas a grande questão é, estamos trabalhando para alcançarmos esse objetivo? Estamos colocando metas para que tenhamos condições de alcançarmos aquilo que tanto almejamos? Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Concorda? Então nós precisamos fazer o quê para sinalizar este nosso caminho? Eu convido aqui a Sandra Auristela, que está participando comigo, auxiliando, e ela vai conversando aqui pelo celular. Bacana? Então, voltando aqui ao assunto, o mundo mudou e você... Quantas pessoas estão enxergando o mundo de uma outra forma? Quantas pessoas estão totalmente diferentes do que estavam antes, mudando hábitos, renovando conceitos, e isso é o que é mais importante. É estarmos avaliando ou reavaliando se nós já mudamos, se nós estamos aqui para cumprir aquilo que nos comprometemos, ou se nós simplesmente estamos esperando as coisas se transformarem. As coisas não irão se transformar se nós não fizermos a nossa parte. Eu me recordo de uma passagem de Chico Xavier no Pinga Fogo, onde ele deixou bem claro que tudo dependeria de cada um de nós, da nossa mudança interior, se nós estivéssemos preparados para habitarmos um padrão regenerativo. A espiritualidade já nos deu inúmeras oportunidades para reconhecermos as nossas necessidades. E nós muitas vezes não reconhecemos porque queremos terceirizar as nossas responsabilidades. E o que é terceirizar a responsabilidade? Quando nós pedimos para que este ou para que aquele faça por nós o que nos compete.
Ou seja, alguém daqui já pediu para que Deus nos desse felicidade? Pois bem, é responsabilidade de quem construir a própria responsabilidade? Alguém daqui já pediu para que Deus nos desse a paz? É responsabilidade de quem criar e manter a paz que tanto pedimos? Alguém daqui já pediu saúde? Quantas vezes somos nós irresponsáveis que praticamos situações que nos deixam enfermos? E não só na enfermidade do corpo, mas estou falando também na enfermidade da alma, já que os pensamentos negativos são energias deletérias que corrompem a saúde espiritual. Já paramos para pensar nisso? Quantos de nós esquecemos que somos arquitetos daquilo que pensamos, sentimos, falamos e agimos? Quantas vezes esquecemos que o passado serve como aprendizado para que no presente tenhamos um futuro diferente e melhor? Precisamos aprender com as páginas escritas no passado, para não voltarmos a escrever as mesmas linhas do erro no presente e obter as mesmas consequências no futuro. Estamos aqui para melhorarmos e não para sermos melhorados. Primeira vista parece uma frase de impacto que machuca, mas se pararmos para pensar, Deus auxilia o homem pelo próprio homem, entendeu? Deus auxilia o homem pelo próprio homem. Somos nós que precisamos fazer a nossa parte e, em vez de pedir, agradecer. E eu me recordo de uma live que eu fiz na semana passada, onde uma pessoa respondeu: Celso, se eu não posso pedir nada para Deus, então qual que é o papel de Deus na minha vida? E aí eu fiz a seguinte pergunta: qual é o seu papel na sua vida? Porque muitas vezes a gente se isenta da responsabilidade e joga esta responsabilidade para Deus. Sabe, pessoas que dizem assim: se Deus quiser eu vou conseguir um bom emprego, se Deus quiser eu vou conseguir aquilo, se Deus quiser eu vou ter um bom relacionamento, se Deus quiser eu vou conseguir uma casa, se Deus quiser, Deus quer. Mas quantas vezes a criatura não busca, não atrai, não movimenta energias para que aquilo aconteça? Ficar sentadinho no banquinho do comodismo é fácil. Pedir para Deus e esperar. A verdade é que cada um de nós tem o dever, a obrigação de ir atrás daquilo que sonha. Transformar o seu sonho em realidade é um trabalho. Eu tenho a responsabilidade, assim como você tem a sua responsabilidade, em ser e estar melhor. Todos nós queremos voltar melhores do que quando aqui chegamos. Isso é fato. Mas a grande pergunta é: o que estamos fazendo além de perguntar? Quando nós somos questionados, já amamos a Deus? Já nos amamos? Já amamos o próximo? Quantas vezes saímos lá fora e esquecemos das nossas respostas e, por um ato de impulso, ainda temos respostas atravessadas para os outros, ainda temos pensamentos negativos voltados aos outros, ainda temos sentimentos negativos ainda voltados aos outros. Isso porque já amamos o próximo. E quantas vezes nós exclamamos que nos amamos e ainda criamos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que nos fazem mal, e podemos ter pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que nos fazem bem. Este é o grande convite, é o grande chamamento da espiritualidade, para que estejamos melhores a cada dia, hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje. E volto a perguntar, para isso depende de quem? Não adianta abrirmos os olhos em cada amanhecer e pedir para que Deus nos dê um bom dia. Somos nós que precisamos agradecer a Deus e fazer desse dia um dia bom. Fui claro? Perceberam? Não adianta abrir os olhos em cada amanhecer e pedir para que Deus nos dê um bom dia. E sim, abrirmos os olhos, fazermos o nosso melhor para fazermos deste dia um dia bom. A responsabilidade é nossa. Mas eu escuto pessoas dizendo assim: Celso, mas eu estava bem, mas aí eu encontrei uma pessoa que me provocou, pronto, acabou com o meu dia.
Olha só o poder, a força que estamos dando para o outro. Será que o outro tem todo esse poder para destruir o nosso dia? Quantas vezes passamos por inúmeras situações bacanas e por conta de uma palavra, de um sorriso, de um olhar, muitas vezes nós achamos aquilo complicado e aí sim damos este poder para que aquilo destrua o nosso dia. Mas e as coisas boas que aconteceram? Jogamos fora? Quantas vezes na balança da vida ainda priorizamos aquilo que nos faz mal em vez de priorizar aquilo que nos faz bem? A pessoa só vai destruir o nosso dia se nós permitirmos. Porque o que ela fala é responsabilidade dela, mas o que eu aceito, aí sim é minha responsabilidade. Eu não vou conseguir mudar a ação do outro, mas eu posso mudar a minha reação. Entenderam? Não importa o que o outro falou, eu simplesmente preciso estar de bem comigo, caso ele não esteja de bem com ele. E é isso que nós precisamos aprender a focar. Muitas vezes a gente acaba dando vazão para o que os outros pensam, para o que os outros falam, para o que os outros sentem a nosso respeito, esquecendo daquilo que nós pensamos, sentimos a nosso respeito. Antes de amar o outro, nós precisamos aprender a nos amar. Ninguém doa aquilo que não possui. Como amar o próximo se eu não me amo? Como respeitar o semelhante se eu não me respeito? Tudo passa por nós, em nós, por nós. Fui claro? Mas isso é egoísmo? Claro que não. Nós precisamos, antes de mais nada, estarmos em pé para ajudar o caído. Se nós estivermos na mesma situação, como é que conseguiremos ajudar o outro? Somos nós que precisamos criar e manter o equilíbrio. E este equilíbrio está na nossa transformação, na nossa mudança. Acompanhe o raciocínio comigo. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoajuda. Eu vou repetir. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoajuda. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Autodescobrimento, análise profunda das nossas potencialidades. Autotransformação, a utilização dessas potencialidades. E a autoajuda, a conclusão destas atividades. Entenderam? Tudo isso depende única e exclusivamente de quem, meus amigos? Única de cada um de nós. E precisamos entender que o tempo não para. A espiritualidade nos alerta, dizendo que essa experiência material física é um piscar de olhos. Quando percebermos, ela terá encerrado. E quantas vezes nós permanecemos no astral por séculos, por anos, esperando uma oportunidade, e muitas vezes nós ainda nos deparamos com situações de alguns espíritas que exclamam frases como: se eu não fizer nessa, eu faço na próxima, sem pensar que nós nos programamos para esta existência e não para a próxima. Tudo aquilo que nos preparamos para alcançar os objetivos são metas para esta existência e não para a próxima. E nós temos um tempo limitado, onde cada um de nós precisa aproveitar segundo, minuto, hora, dia, mês e ano. Não dá para depositar a responsabilidade da nossa melhora em um futuro incerto. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: amanhã eu começo a pensar nisso, semana que vem eu mudo, no próximo mês as coisas vão ser diferentes, se Deus quiser o ano que vem será diferente? E quantas vezes nós perdemos tempo precioso porque nós colocamos a responsabilidade da nossa mudança lá na frente, sem saber se estaremos lá na frente encarnados. Isso me faz lembrar um amigo que ficou em 2019 falando para todo mundo que 2020 ele viveria a melhor situação aqui no plano material. Ainda disse: 2020 que se prepare porque eu estou chegando.
Só que ele desencarnou em 2019 e todas as suas expectativas depositadas em um ano do qual ele não está vivenciando na matéria. E quantos de nós ainda criamos esta situação e depois ficamos frustrados? Assim como muitos espíritos que estão no astral, frustrados porque se depararam com as oportunidades que tiveram na matéria, aqui no plano físico, e não aproveitaram. E nós que estamos aqui com plenas condições de aproveitarmos, muitas vezes não aproveitamos, muitas vezes ainda arrumamos desculpas, mas não vai dar, muito longe, isso, aquilo. Mas não arrumamos desculpas para aquilo que queremos. Se for aquela festa, pode estar chovendo que nós vamos na festa. Se tivermos feito chapinha, não tem problema. A gente coloca uma sacola de plástico na cabeça e vai assim mesmo. Mas se for para ir a uma casa espírita, um tratamento espiritual, mas hoje está chovendo demais, eu vou na próxima semana. Até porque a casa espírita não vai mudar de lugar, então eu consigo fazer o tratamento na próxima semana. Quantas vezes a gente acelera o passo para aquilo que quer e diminui o passo para aquilo que precisa? Eu vou repetir. Quantas vezes nós aceleramos o passo para aquilo que queremos e diminuímos o passo para aquilo que precisamos? E a pergunta é, o que agrega a evolução do espírito? Aquilo que se quer ou aquilo que se precisa? Muitas vezes aquilo que se quer está no supérfluo e aquilo que se precisa está na necessidade. E nós muitas vezes priorizamos o supérfluo em vez de valorizarmos a necessidade. E o que é necessário? Evoluir. Evolução é individual, intransferível. Ninguém evolui por ninguém. Ninguém evolui por ninguém. E somos nós que estamos aqui com a oportunidade de escrevermos um novo capítulo no livro de nossas vidas. Estamos escrevendo o capítulo ou estamos esperando psicografar, esperar a comunicação do mais alto para que a gente simplesmente desenvolva uma história? Cada um cria a sua história. Meu amigo, volto a falar. Podemos ser senhores ou escravos de nossas vontades, senhores ou escravos de nossas escolhas. Eu escolho ser melhor, então eu preciso agir melhor. Eu escolho continuar estagnado e com isso só continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta querer resultados diferentes e melhores fazendo exatamente as mesmas coisas. Está sendo claro? Estou claro? Não adianta ficarmos almejando o melhor fazendo as mesmas coisas. Eu preciso fazer o melhor para obter o melhor. Mas Celso, eu não posso então pedir para que Deus me dê um bom emprego? A pergunta é esta. E a resposta? Deus vai te dar um bom emprego? Ou esse emprego virá graças à sua capacitação profissional? Quantos ficam sentadinhos sem fazerem absolutamente nada, esperando que o emprego venha bater a porta? E quantos saem lá fora se esforçando, estudando, se aprimorando para conseguirem competir de igual para igual com vários profissionais capacitados que existem no mercado? Então ficou muito claro, não é Deus que olha para você, vai ficar empregado, você desempregado. Somos nós que pelas oportunidades que temos nos capacitamos para executar o nosso melhor e com isso adquirirmos um emprego, uma posição no mercado de trabalho da qual estejamos em sintonia. Bacana? Quero aqui agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, falando sobre o mundo mudou e você. É importantíssimo sabermos disso. O mundo mudou. E será que eu estou mudando? Será que eu continuo com aquele pensamento? Mas eu quero que as coisas voltem a ser como antes. Não, precisam ser diferentes e melhores. E nós precisamos também estar diferentes e melhores. Vamos em busca dessa transformação, a famosa reforma íntima. Gente, todos nós sabemos que reforma íntima se dá por cada um de nós, certo? Então por que a gente pede para Deus?
se eu sei que a felicidade é provinda do meu esforço, se eu sei que a paz é provinda do meu trabalho, que eu sei que tudo isso que envolve a minha evolução está justamente promovido por minhas próprias atitudes, porque mesmo assim eu ainda quero pedir e obter. Precisamos mudar os nossos conceitos, renovar os nossos hábitos, adquirirmos novas visões sobre o mundo, sobre nós mesmos. Então a questão é, qual é o meu papel neste mundo? Qual é o meu papel enquanto Celso? E qual é o meu papel vinculado a tantas outras pessoas? Parou para pensar nisso? Quantas vezes, quantos de nós nem pensamos, repensamos ou refletimos sobre tudo isso? Nós precisamos fazer. Quando? Agora. Mas Celso, eu não consigo fazer a minha transformação agora. Mas você consegue começar agora. Mas Celso, eu não sei quanto tempo irá demorar. Depende. Cada um de nós dita o ritmo, a velocidade da nossa evolução. Se eu continuar em passos lentos, alcançarei o meu objetivo de uma forma lenta. Se eu acelerar o meu passo, consequentemente, atingirei a minha evolução mais rápido. E como que se dá isso? Deixando as imperfeições no passado, ou melhor, as imperfeições do passado, porque cada segundo que adiante, o que passou já é passado, deixar as imperfeições do passado no passado. Dizer agora, eu quero ser diferente e melhor. Eu vou fazer diferente e melhor. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz, eu sou, eu posso, eu consigo. Eu sou, eu posso, eu consigo. Pois é a força do pensamento. Tudo começa no mental. Se eu começar com a preguiça intelectual, que é aquela que, mais um dia, ó céus, ó dia, ó azar, você está atraindo o que para você? Se o seu próprio campo mental minado está propiciando para que você se machuque. Agora, se você elevar o seu pensamento e disser, é desafiador? É, para todos nós. É desafio para mim, para você e para todos que estamos passando por este momento. Mas, se continuarmos cabisbaixos, entregues à dor, não conseguiremos elevar os olhos e enxergar o amor. Foi claro? Se continuarmos cabisbaixos, curtindo a dor, não conseguiremos elevar a cabeça e enxergar o amor. E precisamos enxergar este amor. O amor por nós. O amor enquanto espíritos imortais que somos. Voltaremos. Isto é uma certeza. Todos nós voltaremos ao astral. Pode ser daqui a 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10, 50. Mas todos nós voltaremos. E a pergunta é, em quais condições voltaremos? Porque quando retornarmos ao astral, teremos que dar conta às nossas próprias consciências do que fizemos com as ferramentas que reencarnamos, as possibilidades, as potencialidades. Todos nós temos talentos. Sim, todos nós temos talentos. E o que fazemos com esses talentos? Muitas vezes adormecidos. E existe um pensamento que diz, ferramenta parada enferruja, água parada apodrece. E nós precisamos movimentar esta energia que existe dentro de cada um de nós. Ela existe em mim, ela existe em você, ela existe em todos aqueles que percebem que só precisam dizer sim para aquilo que nos faz bem e não para aquilo que nos faz mal. Bacana?
Mas Celso, nós ainda iremos tropeçar? Sim, claro, ainda tropeçaremos, mas com aquela mentalidade, putz, pisei na bola. E quantas pessoas nem se conscientizam que pisaram na bola? Para eles é natural. E nós já temos esta característica de entender o que é certo e o que é errado. Se nós ainda fazemos o que é errado, muitas vezes nos arrependemos e ficamos ali martirizando por que eu fui falar aquilo, por que eu fui fazer aquilo. Impulsividade. Muitas vezes agimos por impulso. E nós precisamos entender qual foi o gatilho desse impulso. Ah, Celso, eu não consigo suportar alguém me criticando. Alguém criticar. Alguém me criticar. E aí você fala assim, nossa, eu perco o raciocínio. Eu perco a visão. Aí você fala assim, bom, então esse é o gatilho. Quando alguém fizer algo do qual você ainda não se controla, é sinal que você precisa exercitar para começar a se controlar. Sabe aquela questão quando diz assim, alguém daqui tem alguma imperfeição? Acredito que todo mundo levanta a mão e fala assim, eu tenho. Mas essas imperfeições serão transformadas em virtudes quando? Por quem? Por nós. Quando? Quem dita o ritmo? Quem dita a velocidade? Quem dita o tempo? Somos nós. Então, para isso, nós precisamos focar. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Estou vendo aqui o André. Não pretendo ir agora, não. Boa! Só que todos nós iremos, viu, André? Isso é fato. Mas o mais importante, gente, é que nós estamos aqui com possibilidades de entender que tudo depende de nós voltarmos numa condição melhor ou pior, ok? Só depende de nós voltarmos numa condição melhor ou pior. Não é Deus que castiga, Deus não castiga, Deus nos ama e nos dá estas inúmeras oportunidades de esclarecimento para entendermos que cada um constrói a sua própria história, que cada um dita o seu próprio ritmo, que cada um opta pelo seu caminho, cada um escolhe aquilo que quer para si. Bacana? Deixa eu ver aqui com a Sandra, 10 minutos? Opa, bacana. Então, dando sequência, somos nós que precisamos então mudar e não esperar que o mundo simplesmente mude. Ele está em transição de expiações e provas. Ok, o simples fato de estarmos aqui, isso nos garante a carona? Não. Quantos espíritos são convidados a irem para outros planetas de ordem inferior porque não estavam na mesma sintonia, não estavam na mesma frequência? Se você quer permanecer em um mundo de regeneração, não dá mais para ter pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras como tinha no mundo de expiações e provas. Não dá mais para levarmos esse tipo de sentimento para uma condição melhor, porque nós não estaremos melhores, estaremos praticamente os mesmos. Perceberam? Quer ir para um mundo melhor? Esteja melhor. Ah, eu não quero ir para um mundo pior, então não piore. Ah, mas Celso, dizem que o espírito não retrocede. Ele não retrocede, mas ele pode habitar mundos inferiores para ajudar esta civilização a conquistar patamares melhores, recordando alguns capelinos que foram convidados a estagiarem no planeta Terra, justamente para impulsionar alguns espíritos que estavam terráqueos. Quando eu digo terráqueos, alguns espíritos que estão terráqueos, porque há várias moradas na casa do Pai, e nós partiremos para outras escolas, outros planetas, dependendo da nossa sintonia. O que faz com que o espírito vá para uma colônia ou para um umbral, não é Deus que olha para esse e diz, bom, você vai para a colônia, você vai para o umbral. Não, é a própria energia que ao desencarnarmos nos direciona onde temos a sintonia. Foi claro?
Então quem é que se coloca no umbral? Somos nós mesmos. Quem se coloca numa condição um pouquinho melhor? Somos nós mesmos. E quando é que fazemos isso? Agora, no mundo material. Então dá para esperar? Não, não dá. Nós não sabemos quando iremos desencarnar? Podemos desencarnar amanhã e aí olharmos para trás e nós falarmos quantas oportunidades eu tive. Meu Deus, por que eu não aproveitei? Porque ficou muitas vezes esperando um dia que não chegou. Foi claro? E outras pessoas... Tem pessoas pedindo aqui para participar. Legal. Bastante pessoas aqui. Eu vou só rapidinho aqui dar uma olhadinha no recado. Ah, tá. Não é isso aqui. 13/6, a próxima palestra. Aqui, ó. Para anunciar aqui a próxima palestra. Tá. Quanto tempo falta? 9 minutinhos. Então, nos 9 minutinhos finais, gente, nós vamos aqui só revivendo alguns instantes de nossas vidas. Quando nós iniciamos esta live, nós estávamos com uma consciência. Agora nós podemos estar com uma outra consciência. E é isso que é importante. Fazer com que a gente pense utilizando agentes morais para pensarmos. É fácil esperar, difícil é trabalhar. Mas estamos aqui justamente para trabalharmos e não para esperarmos. Muitos amigos estão torcendo pelo despertar da nossa consciência. Sairmos daquela zona de conforto e irmos para uma nova zona, a zona de ação. Sairmos daquele momento de incompreensão e atingirmos o grau da compreensão. Não só da compreensão humana, mas principalmente da compreensão espirituais. Eu não sou o Celso, estou como o Celso. Um espírito viajante que reencarna, ora no corpo masculino, ora animando um corpo feminino, dependendo da necessidade evolutiva. Assim somos todos nós, comprometidos com a nossa evolução. E precisamos, mais do que isso, agradecermos em vez de pedirmos. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Porque ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Ninguém reencarnou prisioneiro da tristeza. Ninguém reencarnou programado para fracassar. Todos nós reencarnamos com o objetivo de alcançarmos o sucesso reencarnatório. Todos nós reencarnamos com possibilidades. Sabe aquela frase que diz assim: Deus não deposita em ombros frágeis um peso do qual o seu filho não tenha condições de carregar? É isso. Bacana? Estou aqui lendo algumas participações, foi muito rápido, mas é isso, o tempo urge e a gente precisa trazer as reflexões. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar disponível, então fica aqui a sugestão para que vocês assistam depois. Bacana? Mas o mais importante estamos aqui para fazermos o nosso melhor, certo? Eu vou agora para os recadinhos para a gente não correr o risco de ultrapassar o tempo e depois o Instagram acabar derrubando a gente e a gente não conseguir terminar aqui a linha de raciocínio, tá bom? Eu vou aqui na cola porque não consegui decorar. Então, a próxima live, dia 13 de junho. 13 de junho, sábado, mais conhecido como depois de amanhã. Bacana? Às 19 horas e 30 minutos. 19 horas e 30 minutos deste sábado, dia 13 de junho. A pessoa que fará essa live é o Denilson Santos, diretamente do México. Olha só, do México, com o tema Fé,
raciocinada. Um tema interessantíssimo que eu tenho certeza que você vai curtir. Bacana? Então, só para a gente deixar bem claro, próximo sábado, depois de amanhã, às 19h30, live com Denilson Santos falando sobre fé raciocinada. E eu quero aqui, então, encerrar deixando uns recadinhos. As pessoas que quiserem adquirir os meus livros, podem fazê-lo. O livro Só a Paz Onde Amor, você entra no livrariafreiluiz.org.br. O nome do livro Só a Paz Onde Amor. É um cantor muito conhecido que desencarnou, infelizmente pelas portas do suicídio, que teve a oportunidade de retornar e trazer alguns relatos não só da espiritualidade superior, como de alguns espíritos que passaram por esta mesma necessidade, por essa infelicidade. Um grito de alerta para todos nós, um livro que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a sua também. E outro convite, se inscreve lá no meu canal, no YouTube, Celso Santos Oficial. Bacana? Celso Santos Oficial tem vários vídeos lá de autoconhecimento e espiritismo, com vários temas. Bacana compartilhar, então se inscreve, toque o sininho, deixe o seu like, compartilhe, tudo isso que você já sabe, tá bom? Fico por aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês por estarem aí do outro lado, agradecendo o Fraterna por esta oportunidade, e como iniciamos com uma prece, encerramos com uma prece. Convido você que se sentir confortável a fechar os olhos. Que possamos mais uma vez agradecermos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos com plenas condições de alcançarmos o nosso melhor. Agradeçamos também a Jesus, este modelo e guia que nos mostra o caminho que precisamos trilhar. Agradeçamos aos nossos mentores individuais, a estes amigos inseparáveis que nos influenciam, que nos inspiram a buscar novos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Aos nossos guias, protetores, aos nossos amigos espirituais que se encontram do outro lado da vida, torcendo pelo nosso despertar da consciência, para que consigamos abandonar o passado no passado e abraçarmos o presente para termos um futuro ainda melhor. Gratos que estamos, nos despedimos, desejando a todos vocês luz e paz, uma boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau, e muito obrigado por vocês continuarem aí desse lado. Um abraço.